Estamos começando mais um Mulheres no Comando, feriadão, dia de live, dia de conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo, com o Instagram Bela Angra Ale, que é o rosto maravilhoso, competentíssima por trás desse Instagram. Vou aguardar todos vocês entrarem, vão falando de onde vocês são, porque hoje a live tá super especial. Dia de conhecimento, feriadão pra gente adquirir mais conhecimento. Então vai compartilhando essa live pra todo mundo. Eu tô colocando aqui pra vocês o tema da live. Então é conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo. A gente vai falar sobre metro quadrado. A Ale já entrou aqui pra falar com a gente. Todo mundo que vai chegando vai falando de onde vocês são. Hoje a live tá super especial. A gente vai falar sobre Bela, né? Que é uma Bela. A Angra dos Reis é belíssima. A gente conhece aí bastante. Ó, já tá solicitando aqui. Eu vou convidar aqui a Angra, Bela Angra, pra entrar. Vamos aguardar. Oi, Paulo. Seja bem-vindo. Olá, Alê. Bom dia, boa tarde, Já é boa né? tarde. Peraí, deixa eu. Né? Já Boa almoçou? tarde, Brasil! Boa tarde, Brasil. Eu não almocei ainda, então ainda é pra mim quase bom dia, né? Bom dia, né? Que live linda no Dia das Crianças, porque eu ainda me sinto, tá, Ai, amiga? Eu tenho então, crianças, mas me sinto criança ainda. verdade. Olha, muito obrigada. Agradeço de coração por ter aceito o convite para nossa live Mulheres no Comando, que toda semana a gente traz mulheres que são referência no mercado imobiliário. E você vem se destacando muito aí no mercado imobiliário. É uma inspiração para todas nós mulheres. Então, eu fiz questão de convidar você, porque eu acho que tem muitas mulheres aqui que vão aprender muito com a sua história, se inspirar com você, porque você tem uma história de vida que eu tenho acompanhado. A gente fez uma mentoria juntas, então eu tive a honra e o prazer de conhecer você nos detalhes e tudo mais. E isso é muito legal, porque para mim, eu vivo isso na minha vida também. Então, eu queria, assim, apresentar você para a galera que está aqui. A Alê, ela tá por trás do Instagram dela, Angra, é a grande ícone aí de Angra dos Reis, Oh, meu super Deus! famosa, super conhecida. E eu quero Obrigada! que você comece contando, assim, um pouquinho da sua história. Como começou você focar no mercado imobiliário de Angra dos Reis? Conta pra gente um pouquinho de você, pra gente já entender melhor. Seja bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer você, a todos que estão aqui, que vão passar por essa live, né? Eu sempre faço uma oração, Deus, Amém. e possamos, que a gente alcançar uma pessoa que seja, fazer diferença, alguma das palavras que vamos falar aqui, que Sim. seja bênção. Porque na minha Eu vida eu falei, tive a oportunidade de ser alcançada, assim, várias pessoas que eu assisto, que eu convivo, que eu sou fã. E às vezes eu tô num dia, assim, com uma frequência baixa e eu escuto uma palavra, é tão boa, faz tanta diferença na minha vida. Tá amém. bom? Olha, você tá falando, e eu, antes de começar a live, faço minha oração também. Eu sempre falo, Deus, você no comando aqui. Eu falo mulheres no comando, mas é Deus que está sempre no comando de tudo aqui. E aí eu sou só porta-voz e que Ele esteja presente aqui nesse dia. Muito obrigada, pode continuar. Então, vamos lá. Meu nome é Alessandra Cássia, mas eu estou, né, nessa conexão com o Instagram Bela Angra, que foi um nome escolhido porque quando eu pensei que vamos falar sobre Angra. Angra é belíssima. Eu sou fã incondicional da Costa Verde, eu amo a Costa Verde. Eu tenho de fato uma conexão muito forte com essa natureza. E eu sou corretora há 25 anos. Ai, que inspiração maravilhosa. Credenciada, porque antes aqui era interior, aqui é interior. Então eu tinha que sair daqui para tirar o Cresce no Rio de Janeiro. As coisas antigamente não tinha essa facilidade de hoje com a internet. Credenciada eu sou desde abril de 2003, tem 20 anos. E eu comecei nesse processo de minha casa, minha vida, e assim eu fui até o ano de 2020. Tive uma experiência com o mercado de alto padrão quando eu tive a oportunidade de trabalhar em uma imobiliária dentro do condomínio do Frade, onde hoje temos o Fazano Angra, que é um dos condomínios mais renomados de Angra dos Reis. Esse tempo que eu trabalhei lá, me apaixonei pelo mercado de alto padrão. Mas ainda não era o meu momento, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Voltei para minha cidade, aqui em Mangaratiba, que é vizinha, a Angra dos Reis. Montei
a minha imobiliária e fiquei 3, quase 4 anos quebrando a cabeça. Só trabalhava para pagar contas e era um desespero, só trabalhava, só trabalhava. Antes da pandemia eu decidi mudar. Foi uma coisa assim muito do céu. Eu falei assim, agora eu vou me lançar e eu creio que tudo vai dar certo porque sempre existiu essa promessa na minha vida. O que está faltando acontecer? E eu sempre falo, isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pastor Edivaldo, que é oração, né? Orar mais ação. Então eu entendia que eu era muito forte de orar, de pedir, de pedir para Deus, mas que eu era muito fraca de ação. E oração é orar mais ação. E quando eu entendi isso, eu fechei o escritório e aí eu conversei com meu filho, que o meu filho, o Juan, ele é o meu filmmaker, que é ele Eu que vejo, produz lindo, cara. todo o meu conteúdo. Ele não aparece muito, mas ele é maravilhoso. Ele não aparece, gente, porque ele não gosta de fotografia, mas ele está se tornando muito grandioso no que ele faz, porque Deus tem propósito nessa Com família. E certeza. aí eu conversando com meu filho, falei assim, meu filho, agora nós vamos mudar. Vamos encarar o digital, vamos para o mercado de alto padrão. É isso que eu quero. E olha, eu comecei no meu quarto, tá? Uma mesa no meu quarto com computador e foi aí o meu início. O meu Instagram, ele tem, acredito que ele vai fazer 2 anos agora. E aí nós começamos com essa força. Então, essa força no digital, Veio, essa força no online, mas veio agora. entregando muito da nossa força no offline. Sim. Então, as pessoas hoje perguntam, Alessandra, mas isso tudo acontece por causa do seu Instagram? O Instagram me traz uma visibilidade, eu consigo alcançar o Brasil e fora do Brasil, porque eu já fiz vendas agora internacionais, né? Olha só. Mas o offline faz a diferença. Então é Sim. isso, 2 anos, Bela Angra, aqui no Instagram. Canal de YouTube já é algo que eu acreditava. Eu acredito que o meu canal do YouTube vem ali desde 2015, porque mesmo quando eu trabalhava minha casa, minha vida, eu já apresentava os imóveis e queria apresentar de uma forma diferente. Então, Já era diferenciada, ali né? Deus já me dava assim essa intuição, vamos fazer de uma forma E o Minha diferente. Casa Minha Vida também dá muito dinheiro, né? Se você souber trabalhar, o mercado imobiliário é muito próspero, né? Não existe, Muito. acho que é que cada um tem a sua especificidade, então você tem que se Exatamente. especializar. Mas são ambos os trabalhos são incríveis também, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Uhum. todo ser humano confiante, todo Que ser humano isso, determinado, ele é capaz de ser incrível onde em qualquer área que tudo ele estiver. escolheu. Eu conheço corretores que trabalham a Minha Casa Minha Vida, que trabalham lançamentos, que chegam a ter um faturamento de comissão, um valor de VGV que é extraordinário. Uhum. Mas eu acredito que tudo depende muito da Do nossa que força, você né? quer, né? Seu propósito. Exatamente. Para mim, aqui, uma imobiliária de bairro não deu muito certo, porque a Angra dos Reis não tem muito isso, Aham. lançamento. Igual existe lá no centro do Rio de Janeiro, aí em São Paulo, muitas construtoras. Então, Uhum. são poucas as opções. Mas eu acredito que se eu trabalhasse Minha Casa Minha Vida em um mercado imobiliário que tivesse lançamentos quase todos os meses, Uhum. eu ia arrebentar de vender. É, a gente está falando de conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo, e você já está falando aí uma grande diferença, né, entre esses dois mercados, porque a gente está aqui, você, para quem não sabe, ela é especialista em Angra dos Reis, então ela trabalha o alto luxo lá, trabalha. Depois vocês acompanhem o Instagram dela para entender melhor, porque são vídeos maravilhosos. O filho dela faz essa parte, né? Então, assim, lá não existe esses lançamentos que São Paulo, que é a Não. grande metrópole, né? No Rio de Janeiro tem bastante também, né? Ali, mais lá na Barra, tem bastante O tempo lançamento, todo mas acontecendo na não cidade do Rio de para. Janeiro e na cidade de São Rio de Janeiro é Paulo. um pouco similar ali, o capital ali é mais similar com São Paulo também, né? Isso, exatamente. É a cidade que não dorme, é a cidade que tudo acontece. Uhum, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que existe mais infraestrutura, né, uhum. de faculdades, escolas, hospitais. A Costa Verde é um lugar do lazer, é um Sim. lugar Então, de viver, é um lugar de relaxamento, é um lugar onde as pessoas vão procurar. Olha, ali vai ser o lugar
que eu vou sair dessa correria. Então, aqui é outra proposta. Sim. E as casas aqui são casas ainda antigas. De 2 anos para cá que está começando esse mercado, porque os paulistas estão vindo, paulistas, mineiros e algumas pessoas do Rio de Janeiro estão trazendo esse novo glamour de casas casas reformadas, um outro tipo de projeto. Mas aqui isso é só o começo. Tá começando esse mercado ainda aí. Então são casas que, são praianas, né? Então é um estilo mais amadeirado, né? Um estilo bem... É a casa de praia e até as casas que estão sendo lançadas agora, que são super modernas, o meu filho, junto com um grande amigo nosso, que eu considero como filho também, o Wesley, nós gravamos uma casa no condomínio Porto Belo na semana passada. Foram 4 dias de gravação e eu tive a oportunidade de estar com as arquitetas do projeto. Maravilha. Mesmo as casas que estão sendo lançadas agora e muito modernas, elas têm toda essa referência de praia, todos os elementos da natureza. É tudo muito clean, é tudo muito trazendo o que tem lá fora para dentro, muito espelho de vidro, porque eles querem o tempo todo se remeter ao paisagismo que nós temos aqui. Até para fazer uma comparação, quando eu comecei a trabalhar o alto padrão, nós temos um empreendimento em Angra, o Frade Vilas, que nós temos apartamentos e coberturas pé na areia. Então, quando eu estive numa cobertura pé na areia, 600 metros quadrados, né? Hoje, no mercado anunciado a partir de 20 milhões, eu não conseguia fazer essa conta. Eu não entendia por que um cliente de São Paulo vinha para Angra dos Reis e pagava um valor desse, uma cobertura. Pagar 3 milhões e meio um apartamento de 160 metros quadrados com 2 suítes. E aí, a convite do Fazano, eu fui conhecer um empreendimento maravilhoso, na época até da Mitre, e tive a oportunidade de conhecer o lançamento no centro de São Paulo, ali na Radoc Lobo, um apartamento com uma planta de 165 metros quadrados, maravilhoso, de acabamento, moderno. Eu nunca vi algo tão luxuoso. Começando a partir de 9 milhões. Sim. Mas aí eu entendi quando você abre a janela. Então, eu entendi que no centro de uma cidade, você abre uma janela, você tem muito carro, você tem vista para outro apartamento. Alguns têm umas vistas mais bonitas, um pôr do sol e um nascer do sol. Mas ali é mais a localização. São Paulo é mais a localização do trabalho, mais um polo diferente. Exatamente. A intenção do cliente é outra, né? É outra. Mas não existe nada mais incrível do que você acordar, abrir a sua janela e você ter todo aquele mar à sua disposição. Você sair de casa, pisar na areia, ter essa conexão com o barco, conhecer 365 ilhas, mais de 2.000 praias. Então, eu entendi que Angra dos Reis é uma conexão muito diferente. E você percebeu, ao longo desses anos, essa intenção dos paulistas, as pessoas de São Paulo, irem para o Rio de Janeiro mais para ter um apartamento esporadicamente ou para mudança mesmo da família? Totalmente é bem-estar e lazer da família. Principalmente agora, nesses novos tempos, que eles conseguem trabalhar de casa. Isso é uma realidade. Então, hoje, 80% das vendas que eu faço, os clientes vêm, é a casa de praia, é o segundo lar. Eles entendem que pode chegar aqui na quinta-feira, ficar sexta, sábado e domingo, voltar, trabalhar alguns dias, volta para Angra dos Reis. Às vezes vem a família e a pessoa da casa que trabalha fica na cidade. E Angra dos Reis criou um conceito muito alto também de locação de temporada. O aluguel de temporada aqui, quem sabe investir, consegue pagar a casa de praia, todas as despesas dela e ainda ter uma rentabilidade com isso. Então, isso virou muito normal aqui, tá?
inclusive, quando eu te chamei, eu falo bastante sobre aposentadoria imobiliária aqui, né? Então, eu sempre pego alguns imóveis, algumas localizações que eu sei que são vantajosas para os meus clientes, que eles vão investir, vão ter lucro e rentabilidade. E aí, por isso que eu também achei interessante convidar você, porque eu acho que a Angra dos Reis é um polo muito bacana para essa parte de rentabilidade, de aposentadoria imobiliária, que a pessoa pode ir para curtir e quando ela não tiver, ela aluga e ainda tem o retorno para ela também, né? Isso acontece aqui com muita frequência. Vou te dar um exemplo prático. Eu vendi há um ano atrás para um cliente. Ele tinha um apartamento dentro do condomínio Porto Real e ele alugava muito. E aí ele comprou uma lancha, uma super lancha. A lancha dele, a média de diária é 7, 8 mil reais por dia. E aí, como ele alugava muito o apartamento e muito a lancha, quando ele viu, eu anunciei uma casa que podia parar o barco dele na porta, que isso é o diferencial aqui também. E ele comprou essa casa no valor de 3,5 milhões. Então, olha, faz a conta aqui comigo. É difícil você achar vaga para alugar a casa dele no fim de semana. Às vezes um cliente procura e já está com a agenda cheia. Então, a casa dele, ele aluga em média 4 a 5 mil reais a diária, mais o barco. Então, no fim de semana, ele aluga aí, às vezes, sexta, sábado, domingo, a gente está falando que ele está pegando na casa entre 4 e 5 mil reais e no barco 7 mil. E no meio de semana, ele pode viver a casa dele com a família dele, passear de barco intensamente. Então, ó, tá vendo? A aposentadoria imobiliária que a gente sempre fala aqui, existem vários mercados. A gente tem que entender, sempre eu pergunto, a gente tem que entender qual é a sua necessidade maior. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, são grandes polos que dá para você investir e ter uma lucratividade aí altíssima e o próprio valor vai se pagando e você vai reinvestindo e assim. E outra que ainda você consegue utilizar o lugar para você viver também, levar a sua família, né? Porque Ter essa experiência. Eu tenho aqui também, tá? E eu tenho trabalhado muito ultimamente isso na minha carteira. São clientes que veem uma oportunidade de um imóvel. Vou sempre te levar o exemplo prático, porque eu acredito que isso fica mais fácil para o nosso entendimento. O cliente comprar uma cobertura numa oportunidade por 800 mil, reformar, investir aí 500 mil e nós vendemos 8 meses após por 2 milhões e 200. Então, num tempo muito curto, ele conseguiu alcançar um bom retorno imobiliário. Estou negociando uma área aqui na faixa de 3,5 milhões. Nós já fizemos um estudo, o proprietário acredita que vai investir na faixa de 2,5 milhões e nós vamos lançar no mercado para venda 10 milhões. Localização é tudo, né? Localização é tudo. Só que todo cliente que vai chegar em Angra dos Reis para investir, ele precisa entender que são 1.001 Angras. Existem várias Angras. Então, precisa entender esse conceito de onde vai investir. Porque pode dar muito certo ou dar muito errado. Eu atendi um cliente há 3 meses atrás, que ele fez uma casa maravilhosa, incrível, e um condomínio que não tem nenhuma estrutura. Eu ia te perguntar, porque assim, para um corretor ou um investidor que quer investir em Angra dos Reis, quais são suas dicas ali para quem quer entrar nesse mercado ou para um investidor que quer chegar para Angra? Dá suas dicas para a gente que é muito importante. E essa já é uma delas, né? Já é uma delas, vamos lá. Aqui existe muito conceito casa e barco. Angra dos Reis ela é uma cidade que ela é vivida durante o dia. Não tem noite aqui. Angra dos Reis é conhecida, é o paraíso dos barcos, são águas cristalinas. Então, os clientes que têm suas casas, a proposta é sair de barco com a família, parar ali na Lagoa Azul, para ficar vendo os peixinhos, fazer um churrasco, pescar um peixe lá na hora, fazer um churrasco de peixe dele. É uma proposta muito natureza. Então, o diferencial é, quando for escolher um condomínio, escolher também com localidade de acordo com a carta náutica. Dependendo do barco que o cliente tem, faz total diferença onde ele vai estar primeiro, para guardar o barco dele numa marina, que ele esteja bem localizado próximo a uma marina. Segundo, aonde ele vai abastecer,
esse barco. Então, o ideal é que ele esteja próximo de um posto de abastecimento. Perfeito. E o ponto mais extraordinário de todos é a localização do condomínio com as principais ilhas e praias. Porque dependendo da localização, você vai levar 50 minutos de barco para chegar a uma ilha que você gosta. E se for contar o quanto que você vai gastar de combustível, é uma nota. Tá? Tem clientes aqui que tem barcos e é surreal esse número que eu vou te falar. Que vai gastar de combustível mais de R$10.000 por saída. Então, isso é uma conta que precisa ser vista. Tem que ser feito, sim, com certeza. Então, é muito importante a localização de condomínio, a estrutura do condomínio, tudo que ele vai te oferecer. Eu aqui me especializei em Porto Real, Porto Galo, Porto Frade e Porto Belo, que são os condomínios que eu acredito muito na infraestrutura deles. Mas cada um deles tem um público diferente. Aí na hora do atendimento, é isso que eu preciso entender. Vai filtrando e direcionando, né? E quanto à parte de segurança, porque eu tenho um cliente que estava buscando, inclusive, imóveis nesse perfil, me questionou referente a essa parte, né? Da lancha ficar exposta e como é que funciona essa parte. É um cliente que está querendo ir para Rio de Janeiro e conhecer mais. Aí nós voltamos naquela parte, qual é o condomínio que o cliente vai selecionar. Porque às vezes o cliente faz contato comigo e fala para mim assim, eu vi que tem aí casa de 800 mil, 1 milhão, que é pé na areia. Eu falei, tem. Mas aí você vai passar por um bairro que é perigoso. Sim. A sua casa vai ser pé na areia, mas uma praia que é fundo de Bahia, que não tem uma água tão cristalina e a sua segurança é zero. Agora, os grandes condomínios, a segurança é surreal. Tem grandes artistas aí, né? A gente, Ronaldo mora aí, Michel Teló, são todos eles têm casas, os né? Os sertanejos, eles vêm muito para cá e ainda estão nessa conexão de aluguel, né? Mas aqui, por exemplo, Porto Belo é o condomínio dos jogadores. Então, temos o Neymar, temos várias celebridades de lá. O Porto Belo, por sua vez, já é um condomínio e tudo entra naquele parâmetro, né? O Porto Belo, por sua vez, é mais distante das ilhas paradisíacas. Mas ele tem um ponto que é fundamental para muitos clientes. Ele tem uma pista de pouso, não só de helicóptero, mas também de aeronave. Então, quem está vindo de São Paulo pode pousar no condomínio. Não vai ter essa dificuldade. Não vai precisar pousar lá no Rio de Janeiro, pegar 2 horas de carro para chegar. Pode vir direto. Isso tudo faz diferença. Aqui tem casas que você vem de helicóptero, tá na beira do mar, e você vai pousar o helicóptero no deck da sua casa. Então, tudo depende do perfil que o cliente está buscando. E esses imóveis para aluguel são aluguéis milionários, tá? A gente fala numa casa aí com deck, parando barco de grande porte na porta, parando helicóptero, de se fechar um pacote de locação de Réveillon, que são 10 dias, a partir de R$300 mil. Já vi locação de R$500 mil. Maravilha. Em termos de valorização, essa região aí que nós estamos falando, o mercado de Angra dos Reis, o que você prevê aí para a valorização desse mercado, entre a diferença entre Rio de Janeiro e São Paulo? Aqui, por ter esse diferencial e por ser essa questão muito do... O luxo aqui é bem-estar, é lazer e também é ego. Eu quero ter a super casa, eu quero ter o super barco. E quando nós falamos de ego, o investimento do cliente, se ele se emocionar, ele vai chegar aqui e vai comprar uma casa de 15, de 20 milhões. E crescimento de valorização, esse mercado aqui, eu não vejo esse mercado cair. Ele está sempre em ascensão. Se você hoje me pedir assim, Alessandra, eu quero alugar uma casa dentro do condomínio em Portugal, que é uma busca que eu tenho aqui, para fazer uma locação anual. Eu não tenho, por causa do mercado imobiliário de temporada. Perfeito. E aí, quando eu tenho, eu vou falar para você parar um barco na porta, uma das casas assim básicas,
é a Aham. partir de R$ 25.000 por mês. Sim. Então, assim, o crescimento aqui é constante. Sim. Nunca vendi um imóvel e depois o cliente voltou aqui pedindo para eu vender novamente que o valor tenha caído. Ao contrário, esse valor cresce. Uhum. Então, É, é aqui o o tempo mercado todo. de que eu tô em São Paulo, mas especificamente vim para o interior. Eu sou de São Paulo, trabalhava em São Paulo, trabalhei na consultora Cirela por 4 anos, focava ali onde você falou, Itaim, inclusive já vendi um imóvel de 40 milhões ali da Cirela, que é da Pininfarina. Então, Uau! assim, trabalhava ali bem focada em São Paulo, meus tem grandes clientes ali ainda, mas eu mudei para Campinas e trouxe essa visão também de interior, né? Porque aqui também Isso. as casas são incríveis, casas e perto de São Paulo também. Então, muitas pessoas que estão em São Paulo vêm morar para cá e tem uma comodidade maior, às vezes até mais rápida de Campinas para São Paulo do que São Paulo, onde a pessoa trabalha ali, porque tem muito trânsito aqui, você não pega marginal, enfim, você já vai direto Exatamente. Isso pela não tem preço. não tem preço. E aqui também os valores variam muito mais. 15, 20, 25 mil reais de locação mensal. Mas tem a Exatamente. comodidade, tem o prazer, tem tudo envolvido aqui, né? Piscina e o ar também do interior. Como aí tem o acréscimo também do mar, que eu sou Do apaixonada. mar. Inclusive, final de ano estou aí no Rio de Janeiro, vou passar meu final de ano aí. Vamos E nos aí eu vou. conhecer, tomar um café, vou te É, apresentar um pouco eu de sei que onde você eu vem para São vivi. Paulo agora, vai ter o evento do Fazano, ele me convidou para ir, eu tô tentando ver se eu consigo. Por Eu tô com uma favor. bebê ainda muito Tô com pequenininha, frio na ainda ela tá. barriga, né? Porque eu nunca palestrei, mas Ai, vai Deus. ser, eu quero muito ir assistir vocês, conhecer vocês pessoalmente também. E eu tô tentando ir para galera que tá aqui, é dia 20, né? Fala Isso, pra dia 20 galera de outubro. como que vai ser, conta se vai fazer uma palestra, pode contar e convida as pessoas que é bacana. Brasil, dia 20 de outubro, eu vou estar em Guarulhos com os maiores nomes do mercado imobiliário e eu vou ficar até emocionada aqui, que a gente que sabe, a gente que Sim, entende de oração, do que Deus pode fazer na nossa vida, antes não seria uma realidade para mim, era algo só que eu sonhava. E hoje, sempre que eu converso com as pessoas, eu tenho muito mais do que eu pedi para Deus. Essa semana eu conversei com o meu pastor, eu falei assim, pastor, tem coisas que eu nem orei, que eu nem pedi para Deus. Eu acho que eu só pensei assim e uhum, aconteceram. Então, sim, assim, eu vou ter a honra de estar nesse evento maravilhoso, diante de grandes nomes do mercado imobiliário. Esse projeto do Fazano é entendi. lindíssimo, porque é um evento beneficente. Então, assim, é uma energia linda. Sim. Então, todos os corretores e quem está pensando em ir para esse mercado imobiliário, esse vai ser um evento que pode transformar a vida de vocês. Sim, Fazano está Porque fazendo uma revolução no mercado imobiliário, porque uma isso não revolução. existe. Ele É, está juntando só praticamente os melhores do mercado imobiliário, grandes players, pessoas que vão te ensinar a trabalhar no digital, se posicionar. Então, são grandes pessoas, vale muito a pena você que quer entrar no mercado imobiliário, você que está acabando as vagas, precisa se inclusive, conectar da com falando ele. com o Fazano. Então, pede lá o link para ele, Tá porque mesmo acabando e são sendo 2 quilos de são alimentos. 2 quilos, mesmo sendo gratuito, só levando quilos de alimento, já tem um espaço limitado ali, vai ser na Câmara, né, de Exatamente, Guarulhos. na Câmara de Então, Guarulhos. Ele estou fazendo de tudo para conseguir, mesmo que seja um período, porque por conta da minha bebê ela ainda está na livre demanda, Ai, eu não estou gente, que conseguindo. gracinha. Mas eu vou tentar pelo menos um período do dia e tá lá. Depois você me fala o horário que você vai Eu palestrar. vou palestrar logo após o Fazano, 10 É, horas da manhã. É bem Nós cedinho, e para mim de tem manhã seria bem legal. Então eu vou tentar ir na isso. parte da manhã, vamos ver se Ai, eu se você consigo ver consiga vir. vocês. A gente está Olha, acabando aqui a nossa live, você vê que vai passar muito rápido. Para aham. finalizar, Ale, eu queria que você desse mais inspiração mesmo, um recado para as mulheres que estão iniciando no mercado imobiliário ou já estão no mercado, ainda estão meio confusas do que fazer, querendo desistir, porque eu recebo muitas dessas mensagens, né? Eu também E você, como recebo. inspiração de vida, passa uma mensagem para elas que estão aqui nos assistindo também. E para finalizar aqui com chave de ouro. Mulheres do Brasil, para mim, virar essa chave durante muitos anos foi um processo
Hoje quem olha assim, e eu gravo um vídeo, e eu tenho essa naturalidade para fazer isso que eu faço com tanto amor, com tanto carinho, eu já carreguei pedra nas costas, não foi tão fácil assim. Se no meu começo eu tivesse tido pessoas que me dissessem uma palavra legal, que me motivasse, que me inspirasse, se a internet fosse algo assim, né, tão presente na minha vida, talvez esse caminho que eu levei 20 anos para percorrer, eu teria feito ele em um ano. Porque hoje nós temos vários cursos que são gratuitos, várias pessoas nos dando dica o tempo todo. Esse momento aqui, essa live aqui, é um momento para aprender, é um momento para se conectar. Mas assim, eu sempre vou falar, eu tenho 45 anos, eu criei 2 filhos sozinhas, e a minha conexão com a minha profissão foi uma conexão com muito amor, porque eu sempre acreditei e porque eu precisava na minha vida fazer diferença na minha história, na história da minha família, na história dos meus filhos. Então, eu não olhei por o lado, eu não olhei para as críticas, eu me lancei. Não foi fácil, eu encontrei várias portas que se fecharam. Eu tentava entrar nos condomínios, e um condomínio que predominante, coisa de 3, 4 anos atrás, eram corretores homens. Eu recebi, fecharam muitas portas para mim, não aceitavam parceria, mesmo eu tendo crédito de pessoa física, de pessoa jurídica, entendendo e trabalhando tanto quanto. Então, a minha força, ela se tornou maior quando eles fecharam as portas para mim. Não porque eu acredito na palavra de Deus e eu sei a postura do homem e a postura da mulher na Bíblia. Eu não acredito muito nessa coisa de empoderamento, ser uma coisa minha da Alessandra. Mas eu acredito muito em nós. Eu acredito muito em nós, né? Que a mulher é a parte da sabedoria. A mulher, ela vê... quando eu atendo um cliente, eu consigo ter a percepção de qual é o movimento que o cliente homem ele quer viver, mas qual é o movimento que a esposa quer trazer para uma casa de praia em Angra, que são totalmente diferentes. E eu preciso entender essas duas diferenças e equilibrar para entregar o melhor do mercado imobiliário para os dois. Exatamente. Então, mulheres, se acreditem, sejam de vocês a maior fã. Eu sou a minha maior fã. E às vezes eu postava um vídeo e alguém ria. E eu vi até você na sua live falando com a Ariane Palaoro, né? É a blogueirinha, quer se mostrar, que palhaçada é essa? E mesmo quando a minha audiência, eu não tinha audiência, eu estava lá, eu estava acreditando em mim. E olha, mulheres, sem essa de que, Alessandra, mas eu não tenho carro, que eu escuto muito isso. Começa. Eu comecei o mercado de alto padrão, do quarto da minha casa, com uma mesa que tinha uma goteira em cima, eu empurrava a mesa para cá, eu empurrava a mesa para lá. Um dia eu vou postar isso para vocês. Mas eu estava ali. O meu telefone não era um iPhone. Eu também... Gente, só começa, acredita em Deus acima de todas as coisas, o que o cliente quer de você. O cliente que vai comprar uma casa de 100 mil e uma casa de 100 milhões, é a sua verdade, é o seu conhecimento técnico. Então, o que precisa ter? Estudar, precisa ler, precisa nichar, ou você vai ser muito bom no mercado imobiliário, ou você vai ser muito bom no alto padrão. Eu não acredito que dá para entregar as duas coisas. Não. Eu sou muito boa em mercado de locação de temporada, mas eu parei de fazer. Faço muito exclusiva para alguns clientes, porque eu não estava conseguindo entregar o meu melhor para tudo. Então é isso. Vão falar, vão rir de você, não vão entender o que está acontecendo, mas Deus vai te honrar. Orar, oração. Orar e ação. Eu trabalho de casa, eu não tenho escritório. E eu vou te falar, mês passado eu fiz 3 vendas. Uma venda de 850 mil, uma venda de 550 mil e uma venda de 1,5 milhão. E eu conversava com os clientes, eu estava fazendo o meu almocinho, porque eu estou focada nessa questão de dieta, né? Porque eu também treino. E assim, meu arroz cozinhando, mas eu ali entregando o meu melhor para os meus clientes.
Eu sou igualzinha a você nesse sentido. Acho que como inspiração, talvez tenha sido por isso que eu trouxe você e a gente está finalizando com uma mensagem incrível para você, mulher, que nós como mulheres carregamos muitas coisas, a gente tem que ser 1001, mas a gente dá conta sim, a gente consegue. É fácil? Não. Mas você vai conseguir realizar o seu sonho. A Arlene está aqui, a Arlene Gomes, uma grande gestora, também falando sucesso pra gente. Ela é maravilhosa. E a gente também tem a minha imobiliária aqui. Estou assim como você, crescendo e me reinventando, aprendendo, estudando. Todos Eu não os paro dias, de estudar é também. todos Eu os vejo dias. você. Humildade também, acima de tudo, porque a gente não sabe tudo e a gente está sempre aqui aprendendo. Então, essa live vai ficar salva para você que chegou agora, vai ficar salva aqui no meu Instagram, vai para o Spotify também, em forma de podcast, vai para o YouTube, então vocês vão conseguir ver toda a qualidade aqui do conteúdo que foi falado. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Aproveite aí o feriado. Agora a gente começar o feriado com o pé direito, com tanta inspiração que você nos trouxe. Exatamente. Muito obrigada, viu, Ale? Obrigada a vocês. Só para finalizar, lembrando que a mulher tem a sabedoria, né? Deus deixou isso muito claro para nós. E Salomão, que foi um dos homens mais ricos que nós, se for para falar de riqueza, né? Ele pediu a Deus sabedoria. Então, vamos continuar com isso. Amém. Muito obrigada Gratidão. por esse convite. Muito obrigada a Você é todos. incrível. Vamos ver se a gente consegue se conhecer logo. Vamos sim. Quem quiser mandar pergunta, tá bom? Lá no meu direct, fica à vontade. Eu tenho o maior carinho em responder a todos vocês. Estamos sempre à disposição de vocês. Gratidão, gente. Obrigada. Bom feriado. Obrigada. Um beijo, Tchau, Ale. Beijo, tchau. Tchau.